Doutor Álvaro, sempre com a gente nesse horário aqui no Band News Station, traduzindo um pouco do que está acontecendo nesta pandemia. Doutor, eu queria começar hoje com uma boa notícia que chegou da Rússia envolvendo aquela vacina Sputnik V. O Instituto Gamaleya, que desenvolveu essa vacina, dizendo que o índice de eficácia aumentou. Era inicialmente de 91,6%, agora é de 97,6%. Estudo que eu vou te falar, em 4 milhões de pessoas ainda não teve a publicação em revista científica. Eu lembro, doutor, que no começo muita gente torcia o nariz para qualquer vacina que não fosse da Pfizer. Não, só vou tomar se for da Pfizer. Agora a Coronavac todo mundo quer, essa Sputnik V da Gamaleya todo mundo quer. E na prática, doutor, independentemente do laboratório, essas que chegaram na fase 3, na fase final, estão tendo uma eficácia até surpreendente, num curto espaço de tempo. Afinal de contas, o desenvolvimento de uma vacina dura anos, até décadas. Boa notícia, né, doutor Álvaro? Bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Carla. Você resumiu tudo, Barão. A gente vive um momento de novas tecnologias de vacina e os estudos fase 3, eles continuam na chamada fase 4, que é a vida real. Eu tenho a vacina aprovada por agências regulatórias locais e eu começo a testar em uma quantidade imensa de pessoas. Então, quando a gente vê esse resultado da vacina da Sputnik, claro, temos que observar e aguardar a publicação desses dados para ver realmente se tem rigor nessa eficácia, que é muito, muito boa. Quando tem uma eficácia acima de 95% e uma eficácia para forma moderada e forma grave de doença, é tudo que a gente quer. Uma tecnologia segura, é uma tecnologia de 2 doses. Também temos que observar, com relação à vida real nessa vacina da Sputnik, a frequência de eventos trombóticos também. Então é muito importante. É uma dificuldade extrema essa fase 4, para quem está compilando esses dados, que eu tenho que ter rigor. Eu não posso pegar e falar que é uma eficácia sem ter como provar realmente que as pessoas que tomaram essa vacina não tiveram doença, não foram internadas. Quando eu estou no estudo de fase 3, eu tenho os voluntários muito presos no estudo, então eu consigo ligar, perguntar, fazer o reporte. Na fase 4, realmente, claro que essa publicação deve vir nas próximas semanas, mas se realmente for comprovado essa eficácia, entra como uma das principais vacinas com eficácia e segurança para a Covid-19. Bom, falando nos testes também, no controle desses testes, no fim de semana, doutora, a gente produziu uma reportagem aqui, a Karine Roma foi atrás do Instituto Butantan, da Fiocruz também, para saber sobre os riscos para as gestantes, ao receber a vacina contra o coronavírus. A gente ouviu uma obstetra que disse, olha, o risco de a doença evoluir para uma forma muito, muito grave, ele é presente, ele já está comprovado. O que isso diz, doutor, com relação ao risco, aplicação da vacina versus contaminação pelo coronavírus para as gestantes? Isso é muito importante, Carla, dos ouvintes, acho que tem algumas gestantes que podem estar escutando a gente. A gente tem, desde a época dos estudos de influenza, uma maior vulnerabilidade para vírus respiratórios para as gestantes. E o que a gente sabe, por que essa maior vulnerabilidade na gestação? A gente tem uma disfunção imunológica, uma imunodepressão durante a gestação. Nós temos no terceiro trimestre o bebê, o feto, a dificuldade respiratória pelo útero gravídico. Então, tudo isso se soma e aumenta o risco de evolução para formas mais graves. Tem poucos estudos que são taxativos para dizer maior gravidade nas gestantes com Covid, mas a nossa observação no dia a dia vê mesmo gestantes muito graves. Então, num cenário de circulação viral significativo como a gente está vivendo agora, e vacina de vírus inativado, a vacina Coronavac, classicamente a gente utilizou a vida inteira a vacina de vírus inativado para gestante com muita segurança. Então, realmente, a dúvida que a gente tem, as gestantes, propriamente os obstetras, dentro do terceiro trimestre, propriamente nos primeiros trimestres da gestação, pela situação epidemiológica no Brasil da Covid, pelo risco de adoecimento, pela maior vulnerabilidade da gestação, a gente sim recomenda que as gestantes façam a vacina pesando numa balança todo risco e benefício. E, claro, vamos aguardar os estudos feitos em gestantes, para avaliar realmente a fase 3, mas hoje, na balança, a gente tende a vacinar gestantes. Barão, posso fazer só mais uma perguntinha com relação às gestantes ainda?
porque tem diferença de tecnologia das vacinas, né, doutora? A gente sabe que a vacina, a Coronavac, ela usa a mesma tecnologia que é utilizada na vacina da gripe também, né, que normalmente é feita aqui no Brasil. Isso pode garantir alguma segurança para essas gestantes também? Sim, Carla, você falou muito bem. A tecnologia, a vacina da Coronavac é uma vacina de vírus inativado. Como eu comentei na resposta anterior, tem várias vacinas que a gente já tem disponível no Programa Nacional, já testadas em gestantes de vírus inativado sem problema. Então, realmente, nessa balança, uma vacina que teoricamente já é testada, a tecnologia em gestantes, tem segurança, e frente ao cenário da epidemia, realmente dá bastante segurança para a gente fazer essa vacina para o grupo, identificando essas vulnerabilidades na gestação. Doutor Álvaro, não está aqui na nossa pauta, mas o senhor não vai ter nenhuma dificuldade em responder. Semana passada, o CEO da Pfizer disse aqui numa entrevista nos Estados Unidos que é bem provável que haverá necessidade de uma terceira dose da vacina, né, num prazo aí de 6 a 12 meses, ou seja, nem um ano, depois que a pessoa tomou as 2 doses. Ele se referia especificamente à Pfizer. Entendam, é a palavra do CEO, ainda não houve nenhum estudo comprovando isso. Pode ser que nos próximos dias algum estudo nesse sentido seja divulgado. Por que se fala nisso, doutor? Por que se diz que há uma chance real de daqui a um tempo, né, quem tomou as 2 doses, ou quem tomou a dose única da Johnson, sei lá, ter que tomar uma terceira dose, 4ª dose, algo semelhante, por exemplo, à vacina da gripe? Olha, essa é uma excelente pergunta. Então vamos entender o que pode acontecer quando você faz uma vacina com o decorrer do tempo. Primeiro cenário, pode ser que a sua resposta imunológica caia. Isso já existe para outras vacinas fazer dose de reforço. Por exemplo, a gente faz reforço da vacina de tétano a cada 10 anos. A gente só vai precisar entender qual é a periodicidade que eu vou ter que fazer esse reforço, se realmente é necessário, e se esse reforço ele vai se concentrar para grupos específicos. Por exemplo, a gente sabe que talvez a vacina tenha uma resposta menor na população idosa. Então, talvez valha a pena fazer um reforço só em grupos específicos populacionais. Por exemplo, pessoas que têm imunidade mais baixa. Essa é a primeira explicação, explicação imunológica. A segunda explicação de uma possível necessidade de uma dose de reforço é o fato das variações genéticas, de eu ter variações que ultrapassam o limiar de proteção da vacina. Isso só o tempo vai dizer pra gente, os estudos de variação de resposta imunológica, porque aí se a gente mostrar realmente que com 2 doses, com variações genéticas, eu preciso fazer uma terceira dose, eu já tenho a máquina pronta para fazer uma vacina reprogramada geneticamente. No caso da vacina da Pfizer, eu já coloco ali o material genético, a codificação da informação para essa variação genética e eu consigo fazer uma dose de reforço. Então, Barão, o tempo vai responder essas perguntas e pode ser sim que seja necessário fazer vacina ou por uma queda da resposta imune ou por causa de variação genética. Muito bem, espero que todo mundo receba as 2 doses. Tem mais aí, Carlinha? Não, acho que vai ser isso aí mesmo, Barão. A gente já está projetando para o futuro a gente vai ter que conviver, né, com o coronavírus, assim como a gente convive com a gripe e com outras doenças. Assim, não tem, né, doutor, não tem ainda medicamento para combater, assim como, por exemplo, o sarampo, né? Não tem um remédio que você use para curar a doença, só tem vacina para tentar fazer com que ela chegue de uma forma um pouco mais leve, né? Agora eu vou inverter, que eu queria fazer uma pergunta para o Barão, porque ele tomou a vacina, e eu queria saber como é que foi, porque ele sempre me perguntou quando eu tomei a vacina, como é que tinha sido. Como foi ele tomar a vacina, se ele teve algum evento adverso, como é que ele tá, se ele virou jacaré também, apesar de ser a vacina da Pfizer que ele tomou, como é que tá? Doutor Álvaro, eu confesso que eu lembrei muito do senhor, né, porque a gente conversou bastante lá atrás, quando o senhor tomou a dose, né, e eu não senti absolutamente nada até agora, doeu um pouquinho o braço, né. O rapaz ali perguntou, o Dr. Ray, perguntou se era o braço direito ou se era o braço esquerdo que eu preferia, tomei no braço esquerdo, nada, absolutamente nada, não virei jacaré, não tive febre, dor de cabeça, absolutamente nada. Estava até esperando alguma reação para poder contar aqui no ar, doutor, mas não tive nada, 0, né? E agora, daqui a 3 semanas, 2 agora, né? Vou tomar a 2ª dose da vacina, usando muita máscara, né, sem nenhum tipo de aglomeração, mas eu confesso, como eu uso transporte público muito para me deslocar aqui, fazer reportagem em Nova York, que dá um certo alívio você entrar no metrô, e eventualmente o ônibus está cheio, né, tá aí meu bração, né, e o Ray aplicando rapidinho a vacina ali. Eu fiquei assustado como foi rápido, doutor, muito rápido, o cara tem uma
uma técnica ali que eu vou te falar, viu? Mas deu tudo certo, agora esperar a próxima dose, doutor. Muito bom. É só um lembrete das pessoas que tomaram a primeira dose, como é importante ir tomar a segunda dose. A gente está vendo alguns cenários aqui no Brasil das pessoas fazerem a primeira dose e não irem tomar a segunda dose. Então, os estudos eles foram publicados com pessoas tomando 2 doses. Então, quando chegar a sua vez, vá tomar a segunda dose. Doutor, muito bem. Então, espera aí, Barão, só mais uma perguntinha. Vai nessa. Dói mais quando a aplicação é muito rápida, assim? Porque é que doeu no braço do Barão. Vou dizer o seguinte, tem 2 variáveis quando a gente tem dor. Tem gente que sente dor com tudo, homens geralmente sentem dor com tudo, mulheres são mais... Isso. E a segunda é a própria habilidade do profissional em aplicar. Tem gente que tem enfermeiro, técnico de enfermagem, tem mão de fada. Agora, me bota aplicando vacina para você ver como a dor vai ser maior, porque os médicos não sabem aplicar direito vacina. Doutor, um grande abraço, obrigado pela preocupação, a gente volta a conversar na semana. Um abraço, doutor. Abraço, Barão, beijo, Carla. Tchau, beijo. Tchau.